seja muito bem-vindo ao podcast Sem Filtro, conversas reais, ideias sem máscaras. Eu sou Ana Paula Afonso e nesse espaço vamos conversar sobre ideias que geram impacto na vida das pessoas. E para abrir esse primeiro episódio, eu recebo o Dr. Marco Túlio Alves, advogado, professor e escritor. Marco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui na TV Max Play. Para quem ainda não conhece sua trajetória, Marco, conta pra gente. Quem é o Dr. Marco Túlio, além dos títulos e todos os certificados? Fala um pouquinho pra gente de você. O Marco é um cara pacato, bem família, na intimidade introvertido, no trabalho extrovertido, que gosta muito de aprender, descobrir, de novidade, de tecnologias, enfim. Eu penso que sou um tipo de camaleão ou talvez um tipo de unicórnio, algo raro de se ver. Me aventuro tanto pelas ciências jurídicas, ciências sociais, como também pela tecnologia e ciências mais ligadas à engenharia e matemática, como um hobby, como curiosidade e como vontade de aprender sempre mais. E aí você falou para mim de múltiplas facetas, né? De coisas que você faz para o trabalho e como você é um pouquinho também na vida pessoal. E eu vou trazer uma ponte que pode ser que esteja na sua vida só pessoal, pública ou não, você vai contar pra gente. O ponto de hoje que eu quero comentar é sobre o Marco Túlio escritor e o papel da leitura desses livros, desse universo literário na sua vida. Eu vi que você trouxe aí informação tipo engenharia, matemática como um hobby, né? Mas eu queria puxar essa ponte aí. Em relação a esse escritor, me conta um pouquinho sobre isso. Como que é o papel dessa leitura na sua vida? Ana, é muito boa essa pergunta e eu consigo perceber a conexão que você busca na minha resposta. É bem interessante porque na minha infância eu não me enxergava como um leitor, mas não porque eu não havia me descoberto ainda, mas porque eu vivia uma infância onde a leitura seria um luxo muito distante para a realidade econômica que eu vivia. Nós não tínhamos recursos ou condições de mantermos esse hábito em família. Mas ali já no início da adolescência, eu a dar os meus primeiros passos no mercado de trabalho, eu tive melhores condições de ter contato com a leitura e comecei de uma forma modesta, talvez ali com revistas em quadrinhos, pequenas revistas voltadas para o público infantil mesmo, até que dali a curiosidade começou a ganhar proporções maiores e entre o início da adolescência e o final da faculdade, realmente eu tive a oportunidade de ler muito. E todo tipo de obra que se imaginar. Desde os livros que eu precisava para o meu trabalho, para a faculdade, como também muita coisa para hobby, apenas pela paixão da leitura mesmo. E agora, na minha vida profissional, eu não leio tanto quanto eu gostaria, por conta do tempo mesmo, mas para as leituras para o trabalho, essas não faltam. Eu estou com dificuldade de encontrar tempo para a leitura do prazer, mas para o trabalho as leituras continuam em dia. Então, no geral, eu penso que tudo isso me preparou sem que eu percebesse, porque não era um projeto escrever um livro ou me tornar escritor, não era um sonho, um projeto ou algo que eu almejava, mas que foi sendo construído cada pequeno pedaço ou etapas sem que eu tivesse consciência acerca disso. Eu lembro muito bem que o meu primeiro trabalho publicado foi um capítulo de livro, quando eu já estava cursando pós-graduação, fazia parte ali do roteiro obrigatório do curso que tivesse alguns conteúdos publicados, então eu participei da publicação de um livro como um coautor. Um dos capítulos foi minha responsabilidade. Um livro
técnico voltado para os profissionais do direito mesmo. E depois, a partir dali, veio um tipo de inquietação, um tipo de eu não saberia me expressar bem em palavras, mas algo incômodo, como se fosse uma coceira que não cessava, e isso começou a crescer, ganhar forma, e quando eu menos imaginava, já estava tomando passos concretos para idealização de um livro meu, somente eu como autor. E dali surgiu, então, o projeto do meu primeiro livro, que se chama Primeiros Passos para Entender a História do Direito, que hoje está na 2ª edição, mas foi um livro interessante de escrever, e eu acho que para nossa audiência tem um significado muito legítimo, Ana, porque se eu for comparar esse primeiro livro que eu escrevi com o último, o salto foi enorme, no sentido de qualidade de escrita, tempo de preparo e tudo mais. E então, só para ilustrar, o primeiro livro eu levei 7 anos para escrever, o último levei pouco mais do que 4 meses, porque eu não tive um treinamento para ser escritor. Simplesmente sentei de frente ao computador e comecei a colocar as ideias ali naquela tela digital. E eu tinha uma sensação, e hoje eu sei que era uma sensação falsa, inclusive eu encorajo todo mundo que se aconselha comigo, dizendo que quer começar a escrever, a não seguir esse instinto que é aquela busca por uma escrita perfeita. Então, eu fiquei 7 anos tentando encontrar a escrita perfeita para o meu livro, e sempre que eu lia, relia, eu achava que uma parte não estava boa o suficiente, e isso foi tornando muito atrasado o lançamento dessa obra. E o interessante foi que quando eu resolvi que ia publicá-la da forma que estava, eu fiquei 7 anos em busca de uma perfeição, que hoje eu sei que não existe, mas fiquei 7 anos em busca de um livro perfeito. Quando eu terminei essa obra, ainda contratei profissionais de revisão de primeira linha, caros, profissionais que cobram acima da média de mercado. E quando o livro foi publicado, eu ainda consegui encontrar 6 erros nele de grafia, concordância e tudo mais. Então, eu fiquei 7 anos em busca da perfeição, contratei revisores amplamente qualificados e o livro ainda tinha alguns erros. Só que foi interessante que isso acontecesse porque a escrita do livro, a publicação do livro também me trouxe lições. E uma lição que eu tirei de tudo isso é que, mesmo com esses erros, eu me senti inicialmente fracassado por ter publicado um livro com esses erros, mas mesmo assim, essa primeira edição vendeu mais de 1.000 exemplares. Pessoas se interessaram por aquilo que eu tinha a dizer, mesmo que o texto não estivesse perfeito. Isso abriu um precedente que eu não conseguia imaginar nem nos meus sonhos mais otimistas, que as ideias organizadas em páginas vão atrair pessoas que eu nunca tive contato, porque elas se interessaram por algo que eu tinha a dizer. E aí eu queria pegar um gancho nisso. Você trouxe essa trajetória toda e ela atravessa também das minhas experiências, né? E eu quero pontuar algumas coisas até para validar não só isso, mas para trazer para você que isso que você passa é mais comum do que parece. Assim como você, eu não tinha essa biblioteca perfeita em casa, completa, vasta, mas também comecei nos quadrinhos. Mas eu queria trazer que a nossa leitura de mundo, ela antecede a leitura escrita, né? Que você entender ali quem é você, ou, por exemplo, o seu núcleo familiar, ou conseguir fazer uma leitura da face da mãe, né, que o bebê faz, já é uma leitura de mundo. A gente fazer leitura de quadrinhos ou trazer
uma construção, um repertório que vieram a partir dessas leituras básicas que você veio trazendo, da adolescência, né? Às vezes revistas, algumas outras formas de escrita, para então preparar você para essa escrita na faculdade ou profissional e que trouxeram você até se fazer o primeiro capítulo e depois se aventurar no livro. Então, essa parte em que a gente constrói repertório fez diferença, sim, mas o que mais me toca é realmente o fato de que você trouxe para a gente que, apesar dessa perfeição, né, você conseguiu ter sucesso no primeiro, pessoas se interessaram por aquela sua ideia. E mais do que isso, eu achei muito relevante quando você diz, eu levei 7 anos para escrever um livro. E eu queria te contar que eu levei 46 anos para escrever um capítulo do livro em 20 minutos. Porque, da mesma forma que existem ferramentas para você aprender a escrita, para você construir um repertório, né? Existem pessoas que vão nos apoiar. E aí você disse que no segundo livro você levou 4 meses. Você falou sobre o primeiro livro, né? Que você tem, queria que você repetisse o nome do livro ou mostrasse para a gente, e também desse segundo livro seu, que você não mostrou ainda para a gente. Tá, na verdade, tem alguns degraus entre esses 2 livros. O primeiro livro se chama Primeiros Passos para Entender a História do Direito. Era um livro que, quando foi escrito, ele foi idealizado para que estudantes usassem no primeiro ano da faculdade, mas acabou que atraiu um público aberto, um público geral, muitos jornalistas, muitas pessoas da comunidade em geral compraram o livro em virtude das curiosidades que eu trouxe ali. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, antes desse último livro, tiveram outros. Então, eu fechei uma coletânea, não sei se eu posso dizer assim, com 3 livros inicialmente. Esse primeiro que está na segunda edição. Aí depois dele eu lancei Primeiros Passos para Entender a Filosofia do Direito. E muito pertinho dele eu lancei Primeiros Passos para Entender o Direito, um guia de introdução ao estudo do direito. São 3 livros pequenos, curtos, fácil leitura, que foram pensados para estudantes no início do curso, mas que acabaram alcançando o público em geral de uma forma muito satisfatória. E depois, o último livro que eu publiquei em 2004, ele se chama Como o Direito Morre. Eu tenho aqui uma cópia dele. Essa aqui é a primeira edição, Como o Direito Morre. E a segunda edição está para ser lançada aí, já está em fase final de editoração, pela mesma editora, Editora Ribeiro. Então, esse último livro aqui, que foi publicado em 2024, ele foi uma adaptação da minha tese de doutorado. Eu escrevi um trabalho para a conclusão do curso de doutorado, uma tese, e depois que esse trabalho foi aprovado, eu passei pela banca de defesa desse trabalho, eu transformei essa tese em um livro para que pudesse alcançar mais pessoas também. Acaba que a tese fica restrita à comunidade acadêmica e o público em geral não tem muito interesse nesse tipo de leitura. Então eu transformei em um livro e também está tendo boa aceitação, está indo para a segunda edição, agora em breve o lançamento. Quero fazer uma ponte, Marco, o doutor Marco, né, também, com o seguinte, você até responde a minha próxima pergunta de certa forma, mas eu queria fazer essa ponte aí que você me disse já 2 vezes que o público aberto, não só o acadêmico, né, consegue absorver o conteúdo do seu livro, você coloca ali primeiros passos, e aí a minha pergunta, talvez até já esteja respondida, nesse mundo em que as pessoas têm tanta rapidez e querem menos informação, tem tanta informação para pegar, por que os livros, os seus inclusive, estão sendo relevantes? No mundo que as pessoas têm pressa, no mundo em que as pessoas têm muita informação, por que esses livros, como você disse, acabou atraindo um público em geral? Você falou um pouco sobre a curiosidade, mas o que você considera que isso se torna relevante para quem é leitor? O livro em si. Sim, nós temos uma parcela da população, eu gostaria que fosse maior do que realmente mas essa parcela existe, que ela tem um interesse genuíno em informações mais completas.
que destoa um pouco da maioria, que busca essa resposta rápida, essa informação eventualmente até incompleta. Hoje a gente vive um fenômeno das inteligências artificiais, e até essas inteligências, para que elas tenham repertório para responder às dúvidas ou auxiliar os usuários, elas também buscam fontes seguras. Então, nos painéis que nós temos de controle dos livros em relação às citações, eu não sei explicar como que é um termo técnico de editores, talvez num outro momento a gente pode até aprofundar nisso. Mas a gente tem uma ferramenta que vai incluir ali onde que a sua obra está sendo citada, se alguém citou em um trabalho acadêmico, se alguém usou como bibliografia em algum trabalho que foi publicado. E agora algumas editoras já estão disponibilizando as vezes que o seu livro foi consultado por uma inteligência artificial para responder um usuário. Então você já responde a minha próxima pergunta, que é como é que essa escrita contribuiu para ser você uma autoridade profissional na sua área? Então, responde até duas questões num tempo só. Primeiro, porque as pessoas precisam de uma leitura completa ou mais profunda, que é o que você contou para a gente. Segundo, porque elas têm repertório, elas têm autoria, né? Porque eu fiz a minha última pós agora em inteligência artificial e é isso. Ela busca de uma base, mas as pessoas, nós, os seres humanos, somos repertório e cada indivíduo é único. Não existe uma pessoa igual a outra que viveu as mesmas experiências e foi transformado do mesmo jeito. As pessoas têm experiências diferentes. Então você tem, primeiro, as pessoas querem conteúdo profundo, não, em sua maioria não conseguem absorver e a gente pode facilitar. E o outro é que isso te trouxe como uma autoridade profissional, essa escrita. E aí eu vou fazer a pergunta antes da gente fechar. Como é que essa autoridade, como é que essa escrita que trouxe essa autoridade trouxe para você relevância? O que te entregou? Isso te transformou profissionalmente, trouxe mais clientes, te deixou uma pessoa melhor, mais curiosa? Qual é esse papel de lancei um livro, virei escritor? O que isso mudou para você? É importante essa pergunta. Isso tem diversas camadas, porque se a gente parar para pensar na remuneração de um autor no nível que eu estou, que não sou um autor comercial, a remuneração é muito pequena. A gente ganha centavos por um livro vendido. Mas quando a gente pensa no ganho indireto, principalmente com relação à autoridade, o salto é imenso. É até difícil de explicar. Eu escrevo livros na área do direito. Quando eu percebo, por exemplo, que um juiz, ao prolatar a sua sentença, usou como referência um trecho do meu livro para fundamentar o seu posicionamento, eu monto uma pasta, vou salvando essas coisas. Então, o juiz me cita, se eu encontrar a sentença, eu vou salvando. Se um jornalista me cita, eu vou salvando. E acaba que eu tenho uma pasta cheia de recortes que me servem para praticamente tudo na minha vida profissional. Então, se eu vou atender um cliente de determinada área, que está com determinado problema, eventualmente eu tenho uma sentença onde o juiz me citou para resolver aquele problema. Então, o ganho de autoridade ali é imenso. O cliente, ele deixa de te escolher por qualquer outra razão, não é mais por preço, ele esquece tudo, ele quer aquele advogado, ele quer aquele profissional e não importa mais. Então, esse ganho indireto, ele realmente é significativo. Eu não imaginava isso, eu não tinha essa percepção quando eu resolvi escrever o livro. Eu escrevi o livro pela vontade de compartilhar esse conhecimento, mas esse ganho indireto veio. Não tem muitos dias, o professor Roberto Serra, um advogado muito importante aqui no meu estado, ele ministrou um curso sobre habeas corpus, da impetração do habeas corpus até a sustentação oral. Foi um curso que foi realizado no plenário do Tribunal Regional Eleitoral em Goiânia, com um público muito qualificado, e eu soube que ele estava usando
um dos meus livros como ferramenta em sua aula, e depois no segundo dia de curso me convidaram para fazer parte, para comparecer lá e prestigiar o evento, e eu não imaginava que um público pequeno, 20 pessoas talvez, mas pessoas ali sabiam quem eu era, sabiam o meu trabalho, sabiam dos meus posicionamentos, me conheciam muito bem, e eu não tinha nem percepção, nem ideia que estava alcançando tantas pessoas naquela oportunidade. Então, você se torna conhecido ainda que você não perceba isso, as pessoas estão comentando, estão citando, estão aprendendo alguma coisa, se tornam multiplicadores daquelas ideias, e acaba que a gente começa a entender por que aquelas pessoas que estão ali naquelas entidades que organizam a leitura, de uma forma geral, as casas de letras, por isso que aqueles homenageados, aqueles integrantes se chamam imortais, porque suas ideias não morrem nunca. Elas vão alcançando pessoas que vão multiplicando aquela ideia, divulgando aquela ideia de uma forma orgânica, totalmente natural, e alcançando um público que você não consegue mensurar e fazendo com que suas ideias vivam para sempre. Eu quero retirar uma parte dessa sua fala. Para você que está chegando agora, a gente está ao vivo agora na TV Max Play, com o Dr. Marco Túlio, ele que é advogado, professor e escritor também. Nós estamos falando sobre livros e ideias que impactam. E o que ele acaba de comentar agora, para quem faz, por exemplo, da área de negócios, é como é que ele gerou valor para si mesmo após a escrita de um livro, que é o intangível, que às vezes a gente não consegue mensurar. Porque ele comenta sobre, você traz aí para a gente, sobre o quanto se ganha, talvez, num livro não comercial, em centavos, porém, indiretamente tem todo um ganho, porque você vira relevante, você vira autoridade, vira referência, e também você traz para si esse reconhecimento que de uma outra forma não viria, né? Alguém vai te recomendar, mas alguém profissional também da área vai te recomendar. E aí eu venho para a próxima, para uma pergunta que não é tão luxuosa assim, né? Que participamos anteriormente de um podcast falando sobre os perrengues da advocacia, e a gente comentava sobre os perrengues de, por exemplo, do que interlaçava, né, a parte de processos administrativos, de gestão e os processos, né, jurídicos também. E aí a pergunta é a seguinte, teve algum tipo de perrengue na escrita desses livros, alguma coisa assim que você disse, eu teve um momento que travei, teve esses errinhos, mas tem algum fator, algum fato interessante, algum perrengue que você passou na escrita ou publicação desses livros que você tem escrito? O maior perrengue de todos aconteceu no primeiro livro, porque essa busca da perfeição é um perrengue, é um obstáculo que o escritor, que o autor cria para ele mesmo, e ele cria isso de uma forma tão voraz que fica intransponível para ele mesmo, em muitos momentos. Mas a partir do momento que você percebe que não importa o que você escreva, existem pessoas que vão se interessar por aquilo, que quando você encontrar o seu grupo, a sua tribo, o seu público-alvo, eles vão gostar do que você escreve, desde que seja uma escrita verdadeira, autêntica, eles vão gostar daquele conteúdo, não importa o que você coloque ali naquele material, coloque naquele livro. Entendendo isso, você consegue vencer a maioria dos problemas. Agora, com relação à publicação, eu não tive grandes problemas. Eu publiquei 3 livros pela editora Dialética, foram muito profissionais. Publiquei dois pela editora Ribeiro, um livro, uma coletânea e um livro. Estou no segundo livro pela editora Ribeiro. São empresas que me atenderam muito bem, tem um processo muito bem planejado, muito bem definido para receber esses autores. E então os obstáculos foram aqueles que eu mesmo criei. Essa busca pela perfeição, a busca pela revisão perfeita. A partir do momento que você afasta essas variáveis de perfeição do seu trabalho, ele flui e acaba se tornando mais satisfatório ou tendo uma qualidade ainda melhor do que ficar buscando a perfeição por tempo indeterminado. Então eu vou até trazer para você aqui antes de lançar, que tem um material que a gente tem preparado aí, para que as pessoas saibam, por exemplo, né, como é que a gente seleciona ideias,
ou como é que eu saio dessa busca pela perfeição, encontro aquilo que dentro de mim me traz essa autenticidade que você colocou, como eu disse, ninguém é igual a ninguém, sem ficar sendo só comum, entendendo que tem pessoas realmente da tribo, né, que vão se identificar com o que a pessoa tem a dizer, com aquele legado. E em breve a gente vai trazer também informações sobre esse mercado editorial, e aí a gente vai trazer mais conteúdo que realmente possa ser conversado aqui sem máscara, sem nada, e que faça realmente impacto na vida das pessoas. E aí a última pergunta para a gente encerrar, já nesse papo muito interessante, já deixando aqui meu agradecimento pela sua participação, a sua disponibilidade de participar num horário mais improvável ainda, mas com certeza trouxe muito ganho, muito conhecimento. Essa experiência que você viveu da sua vida inteira é uma experiência única, ninguém mais viveu o que você viveu, né? E trouxe para a gente essa construção. Muito obrigada pela sua presença. E a pergunta que eu quero deixar é: que conselho você daria para quem quer deixar aí um legado de conhecimento, como você tem feito da sua vida? Que conselho você daria para essa pessoa? Revisitando tudo que a gente conversou aqui hoje, eu deixaria 2 conselhos compilados, ou amarrados, ou interligados. O primeiro é: abandone a ideia de busca de perfeição. Escreva da forma que dá, com as ferramentas que você tiver, não importa. Depois a gente melhora esse texto se for necessário. E o segundo é: seja autêntico. Hoje a gente vive uma avalanche de conteúdos sendo disponibilizados de forma superficial, e o que vai diferenciar um conteúdo que é procurado pelos leitores dos outros conteúdos é exatamente aqueles elementos que só aquele autor pode trazer para a mesa. Então, aquelas pequenas experiências, aquelas situações em que ele viveu, vão tornar o trabalho dele, de um ponto de vista exclusivo, único. Só ele vai trazer aquele ponto de vista. Então, são esses 2 conselhos: abandone a ideia de perfeição e seja autêntico. Coloque as suas experiências no papel, que tudo vai dar certo. Muito obrigada, Marco. Agradecendo aqui, professor, o escritor, o amigo, o colega e também advogado, né? Agradecendo também você que esteve aqui conosco, que vai poder assistir isso posteriormente, ou que está vendo isso em outro período. Seja muito bem-vindo. A gente vai ter mais conteúdo como esse aqui no podcast Sem Filtro, Conversas Reais, Ideias Sem Máscara. Muito obrigado novamente ao Marco Túlio e você que esteve aqui conosco. Até mais.